Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu amo, abençoados, que é falar da palavra de Deus, amém? Hoje tem um assunto tão importante. Aliás, abençoado, todas as coisas que é falado por aqui nesse canal, Graça sobre Graça Macedo, é importante, amém? Olha, abençoados, nós estamos falando da palavra de Deus. Palavra de Deus é coisa séria. O Ministério Graça e Apostolado, onde eu congrego, abençoado, é uma igreja séria, um ministério sério, com pessoas sérias, amém, abençoados? Hoje eu quero dar uma palhinha, abençoados, nesse começo, tem um estudo muito importante, então eu vou falar pouco, amém, abençoados? Olha, uma agenda, olha, que o ministério este ano vai ter o evento, não é? Em nossa igreja, e aí, olha, uma agenda de 2025, e aí tem lá no Ministério Graça e Apostolado, amém? Se vocês quiserem, é muito legal essa agenda, abençoada, é só vocês darem um toque aí, amém? Darem um toque aí no meu particular, não sei, deixar aí nos comentários, tá bom, abençoado? E olha só, abençoados, a cada dia tem uma mensagem, não é? Hoje eu quero ler uma mensagem com vocês que tem nessa agenda, não é? Olha, agenda de 2025. Está aqui, olha, hoje é dia 27 de fevereiro, quinta-feira, 2025. Olha, tá vendo? Eu vou ler para vocês esta frase aí, ó. Para vocês fica de ponta cabeça, né? Mas olha, é assim. Sansão estava vivo, tinha a unção de Deus. Alô, Sansão estava vivo, tinha a unção de Deus. Não precisava morrer. Então, abençoado, a gente não precisa morrer, amém, abençoado? Por quê? Porque nós também temos a unção. A unção do Espírito Santo, ela permanece em nós uma vez que foi dada. Amém, abençoado? Isso aí é permanente. Então a unção vos ensinará todas as coisas, sem necessidade que ninguém vos ensine. Então, quando a unção ensina para nós todas as coisas, abençoado, fica mais fácil a gente viver na terra. Amém? A conversa da terra cansa, abençoado. E uma hora a gente precisa entrar no descanso, que é a palavra do reino de Deus, né? Que é a palavra que vem do alto. Amém, abençoado? Seja qual for a palavra, seja para edificação, seja para exortação, seja para consolação. Qualquer tipo de palavra que vem do reino de Deus é aceitável, amém? Nós estamos no ano aceitável do Senhor, amém, abençoado? Oh, glória a Deus por essa palavra, abençoado. Então a gente vai ler uma palavra aqui muito legal, muito edificante, não é? Que a gente vai aprender muito, mas muito mesmo. O Espírito Santo abençoado, ele me disse isso, ninguém é ninguém abençoado. Ninguém vai tirar as coisas que o Espírito Santo fala para mim. Maria vai precisar passar nas playlists. Maria vai precisar passar nas playlists para aprender tudo e todas as coisas que tá lá no Ministério Graça e Apostolado, amém? Então, algumas vezes eu vou até lá, pego o que eu preciso e sai a administração. Afora o Espírito Santo que está em mim, que às vezes é alguma mensagem que ele me dá mesmo, amém, abençoado? Então, você dizer que a oração do Pai Nosso é uma oração decorativa, em parte sim, amém? A gente tem que fazer uma oração com o nosso íntimo, né? O Espírito Santo está em nós, abençoado. Então, tem uma hora que nós e Deus vamos ter a intimidade. Eu, Maria, vou ter a intimidade com o Espírito Santo. E você também tem que ter intimidade com o Espírito Santo para falar do seu jeito, abençoado. Amém? Mas a oração do Pai Nosso na lei, debaixo da lei, foi uma oração deixada por Jesus para o povo que estava debaixo da lei. Hoje eu quero falar com vocês sobre a oração. Fato que a oração não pode ser uma oração, qualquer tipo de oração, nem Pai Nosso, e nem Ave Maria, e nem Santa Maria. Jesus disse, não é o muito falar, mas ela tem um fundamento abençoado, amém? A oração do Pai Nosso em graça, que nós em graça recebemos, eu vou falar para vocês agora, tem um fundamento bíblico, um fundamento da graça e do apostolado, daquilo que Cristo fez por nós, amém?
Então, nós em graça não oramos o Pai Nosso de Mateus 6, que Jesus deixou, mas deixou para os seus discípulos, para o povo judeu, não para nós, abençoado, porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isto é a palavra que fala em Romanos, né? Romanos 14, Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Vocês têm que pegar essa, abençoado. Antes de Cristo e depois de Cristo. A oração de Mateus 6 estava antes de Cristo. Na playlist do ministério tem um ensino completinho que o apóstolo Marcos Gomes dá. Amém? Não é meu assunto, então só vou dar uma pincelada porque hoje eu ouvi isso. Então aquilo mesmo que eu ouço lá fora, é isso mesmo que eu trago aqui pro canal. Ah, mas a oração do Pai Nosso é repetitiva, a gente tem que orar. De fato, temos o Espírito Santo, temos que orar do nosso jeito, falar do nosso jeito, amém, abençoado? Então, é isso aí. Mas ela tem um fundamento bíblico e a gente vai ler para vocês. E é preciso... É como o Salmo, como o Salmo, não é, abençoado? É como o Salmo que o povo deixa aí, né? O povo deixa aberto, né? Deixa aberto e ali acha que é só o Salmo... Ai, me fugiu agora, abençoado. Salmo 91. Salmo 91 tem o seu valor, abençoado, né? Mas o Salmo, a Bíblia ela não é só o Salmo 91, tá certo, abençoado? Fique aí, abençoado, que vocês vão se regozijar hoje nessa matéria, hein? Não vai ser meia hora não, abençoado, vai ser meia hora não, vai ser um pouquinho mais de meia hora, amém? Então, o Salmo 91, abençoado, olha, ele te cobrirá com suas penas, não é? Não temerás terror noturno, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele tem o seu valor, amém? Mas deixar aberto somente na página... nesta página aqui, neste salmo, também não resolve a nossa vida. Amém, abençoado? Então, por conta que entraram hoje num comentário comigo acerca da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é decorada, não é legal, tá certo, abençoado, eu concordo. Só que a oração do Pai Nosso, ela tem um fundamento em nossa vida, amém? E tá aqui, ó, nessa agenda, se vocês quiserem, é muito legal essa agenda, tem a capa bem durinha, abençoado, olha, bem durinha, muito legal, olha aqui tá, olha, tá vendo a oração do Pai Nosso? Tem aqui, você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Você sabia que salvação não se perde? Você sabia que o Senhor nunca riscará o seu nome do livro da vida, e nosso nome está escrito no livro da vida? Você sabia que o Espírito Santo já habita em você? E aí segue o mover, abençoado? Tá muito legal essa agenda. E o Ministério Graça e Apostolado eu vou ler para vocês, olha, de um lado a oração e do outro você sabia. E no meio da Bíblia vai ter mais coisa ainda que eu ainda não vi, abençoado, mas é assim, olha. A oração do Pai Nosso em graça tem o seu valor, amém, abençoado? Olha, Pai Nosso que estais em nós, olha lá, ó, você sabia que o Espírito Santo habita em você? 1 Coríntios 3, verso 16, 1 Coríntios 6, verso 19, Pai Nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, não é? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, verso 17. Foi feita toda a sua vontade. João 19:30. Está tudo consumado. Tetelestai, Jesus disse. Pai, eu consumei. Eu fiz tudo que esses meus filhos não podiam fazer. Eu os salvei. Amém, abençoado? Foi feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas, não é? Ele não perdoou? Lá em Colossenses 2... lá em Colossenses 2,
Colossenses, está aqui embaixo também, olha, Colossenses 2,14, ele perdoou as nossas dívidas, abençoado, amém? Nós não estamos devendo nada, abençoado, amém? Você não precisa ficar pagando penitência, pegando aquele crucifixo cheio de bolinha que o padre lá te dá, ou fazendo a corrente, a campanha, o jejum. Você não precisa dessas coisas. Vem aqui fazer o seu sacrifício, dar o melhor. Você não precisa de fazer sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício. Uma vida em graça, abençoado. Para quem recebe a graça, é uma vida leve, tranquila, suave. Amém, abençoado? O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Não vem sobre nós tentação senão humana. Olha aí, tem um diabo aí na sua vida porque você não... Porque o que, abençoado? Hebreus 2,14. O diabo está aniquilado. Olha lá. Não vem tentação, não vem sobre nós uma tentação senão humana. Não vem sobre nós uma tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém. Esta é a oração do Pai Nosso em graça revelado para nós. Amém? Revelação do Pai Nosso em graça por MGA. Hoje vocês vão ouvir, não é meu assunto hoje, então eu vou mudar de assunto. Amém, abençoado? Hoje vocês vão ouvir o uso do véu por Maria. Procure abençoados no Ministério Graça Apostolado, na playlist do Ministério Graça Apostolado. Coloque lá no YouTube, né? Ministério, Graça e Apostolado. Aí vocês têm uma playlist lá, cata lá, abençoado, que vocês precisarem. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Então, o uso do véu por Maria. O cabelo é só um detalhe, abençoado. Vocês aí que estão olhando corpo, rosto, aparência, roupa. Pastor, você aí que está falando da roupa das ovelhas, o abençoado. Eu ouvi, Antes, abençoado, de estar aqui, eu ouvi, né, a pregação, o uso do véu, amém? Isso aqui é uma direção de Deus, amém, abençoado? Eu ouvi a pregação e lá tem uma exortação danada aos pastores, hein? Pastores, vocês não tem que pregar cabelo, roupa, vocês não tem que pregar isso aí, abençoado. Vocês têm precisamente, isso foi o que eu ouvi. Precisamente vocês têm que pregar a graça de Deus, o que Cristo fez, amém? Que foi o que eu dei agora nessa introdução, você sabia? Então, abençoado, o pastor, ele não tem que se preocupar muito com a roupa da ovelha. Tem uma exortação danada lá, hein? Pegue lá, abençoado, vai ouvir com o mestre, vai ouvir com o mestre a palavra lá, pastor. Vamos começar, abençoado, aqui é a Maria, amém? Maria é meu nome, então eu vou começar aqui o meu evangelismo. O uso do véu por Maria. Abra parênteses. Cabelo é só um detalhe. Ou vice-versa. Cabelo é só um detalhe. Irmã, abra parênteses. O uso do véu. Isso será o tema. Abra a Bíblia aí, abençoados, em 2 Coríntios 3. Olha, abençoado, o Espírito Santo diz: Maria, você vai ter que correr as playlists do Ministério Graça Apostolado. Como eu quero aprender muito, então, quando lá fora, né, falarem isso e aquilo, aí eu tenho que estar com a espada bem afiada, de 2 gumes, amém? Isso é para quem quer crescer em graça, né? O Pedro falou isso. Olha lá. Vamos ali para Coríntios, abençoado. Coríntios. 2 Coríntios tem vai ser muito legal hoje, abençoado. Vai ser muito legal essa pregação. Vai ser muito legal fazer essa ministração. Amém, abençoado? A gente vai passar por toda a playlist, por todo o Ministério Graça Apostolado. A gente vai pisar nas pisadas do profeta. Amém, abençoado? A gente vai pisar nas pisadas do pastor, do mestre, do evangelista, do apóstolo, chamado Marcos Gomes. Amém, abençoados? Então,
a gente vai nessas pisadas aí, porque ele pisou nas pisadas de Paulo, Paulo pisou nas pisadas de Jesus Cristo. Amém, abençoada? Então, é uma sequência. Amém? Então, eu tô por aí. Amém, abençoados? É assim que funciona, tá certo? Vamos lá, 2 Coríntios 3. Vamos aqui, abençoados. 2 Coríntios 3. Com uma sede, abençoado. Deixa eu beber esse restinho de água aqui. 2 Coríntios 3, a partir do verso 6. Depois nós vamos lá para o Coríntios 11. Feliz, abençoado. Nossa, é muito legal trazer a palavra. É muito edificante lá fora você poder ensinar alguém que não sabe de nada. Mas os filhos de Deus estão, assim como diz a minha mãe, muito cru, abençoado. Alô, se você saber que você tem o Espírito Santo dentro de você e você orar e falar com Deus, Deus não responder nada, tem alguma coisa de errado, abençoada, amém? Só falar, Senhor, não sei o que, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu orar para minha filha, Senhor. Ele tem que responder, senão não há uma manifestação na sua vida, abençoado. Ele tem que responder com a palavra dele. Hoje eu estava fazendo uma esteira, ó, e o Espírito Santo só soprando no meu ouvido. Eu na esteira, sem papel, sem caneta, não anotei, porque nós fomos ensinados assim. Na hora que o Espírito Santo chegar com a manifestação dele, chegar falando, pega a Bíblia, pega o papel e a caneta e anota, porque depois o inimigo tira, é a carne. Porque aí você vai cuidar de outras coisas, chega um conversa, chega outro conversa. Alô, chega um conversa, chega outro conversa, e aí o que foi que ele falou, o inimigo retirou, que foi as conversas da terra. Conversa aqui, conversa ali, conversa acolá. As conversas da terra tirou a palavra da nossa mente, abençoada. Tá entendendo, abençoado, quem é o inimigo? Não é a nossa carne mesmo? Então, fique atento a isso aí, amém? 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Ele nos fez também capazes. Prestem muita atenção. Que os filhos de Deus estão muito cruzinho, como diz a minha mãe. Cruzinho o quê? Sem entendimento da palavra abençoada. Isso é gravíssimo. Então Deus tem que falar abençoado. Senão é só uma religião. Deus tem que falar com todos abençoado. Conversando hoje com uma amiga, ela estuda lá não sei o quê, das luzes, do não sei do quê, não sei não, acho que é alguma coisa espírita. E aí nós conversamos, até eu e ela conversamos lá, uma conversa, ela fala do jeito dela, ela vai falando as coisas que ela vai aprendendo lá no estudo dela, e eu vou falando da graça de Deus, abençoado, sem confusão, sem inimizade. Inimizade é terrível, abençoado. Inimizade é terrível, nós precisamos do nosso irmão. O apóstolo Marcos Gomes, ele costuma falar, quando toca nesse assunto, que nós vamos precisar, abençoado. Inimizade é muito ruim, nós vamos precisar das pessoas. Quando nós morrer, abençoado, o caixão ele tem, tem alças assim do lado, não é? 2 pessoas na frente, duas ali no meio, né? Uma do lado, outra do outro, depois mais 2 no fundo, enfim, uma pessoa segurando um caixão, precisa no mínimo de umas 6 pessoas, assim diz ele. E a mim, sabe o que o Espírito Santo me disse, abençoado, com minhas amigas lá? Você vai, não caça confusão, abençoado. Tenha amigos. Parece que tá difícil, mas com Deus é mais fácil. Amém, abençoado? Para mim, o Espírito Santo me disse, não caça confusão. Nós vamos precisar dos nossos amigos, ao menos para passar o protetor nas nossas costas. A gente não vai para a praia, não vai para a piscina, não toma um sol. Às vezes o protetor, você não alcança bem passar o protetor nas costas. Aí você vai lá na amiga e fala, amiga, passa o protetor aqui para mim, nas minhas costas. Então a gente vai precisar das pessoas. Não caça inimizade, abençoados. Por conta de nada. Nem da lei e nem da graça. Amém? 2 Coríntios 3. Vamos aqui agora sem... Vamos entrar no céu. Vamos entrar no céu. Amém, abençoado? 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, verso 6. Ele nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança. Ele quem? Deus, Jesus.
Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. Quem está só na letra e não tem revelação, a letra mata e a revelação é do Espírito, é que nos dá vida. Amém? Então, você não precisa morrer. Sansão tinha a unção do Espírito Santo. Não precisava morrer, né? Então, eu só quero essa frase aqui porque eu estava mostrando para vocês. Amém, abençoado? Essa lição, por um acaso, deve ter alguma coisa no ministério. Um dia nós trazemos, porque é muita coisa que nós temos que trazer. Porque o povo de Deus sabe muito pouco, infelizmente. 2 Coríntios 3, verso 7. Então, a letra mata, o Paulo falou. Verso 7. E se o ministério da morte, ouçam atentamente, que isso aqui vocês vão ouvir por resto da vida de vocês. Por resto da vida de vocês, abençoado. Prestem muita atenção. Romanos 6, versículo 14. Nós não estamos debaixo da lei. Mateus 6 é uma oração judaica para os discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, depois de morte e ressurreição de Jesus. E nós não somos um povo judeu, nós somos um povo gentil. É preciso entender isso daí. 2 Coríntios 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Moisés não subiu? Não foi falar com Deus? Não escreveu tudo lá nas pedras? Ministério da morte, o ministério da lei. Romanos, o que a graça nos diz? Romanos 6, verso 14. Nós não estamos debaixo da lei. Sai daí, abençoado. Para você viver. Você não precisa morrer. A unção do Espírito Santo está em nós. A unção do Espírito Santo nos guiará. A unção do Espírito Santo está em vocês e permanece para sempre, sem necessidade de que alguém vos ensine. Por isso nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo quis dizer que a glória daquele ministério estava terminando. Por isso que Ageu 2, a palavra veio para o profeta, não é? A glória desta casa será maior do que a primeira. Olha, há muito tempo eu estava pensando em um assunto. Há muito tempo Cristo me disse essa palavra. A glória da segunda casa. Por isso que Deus disse ao profeta. Ageu 2, se eu não me engano, abençoado. Eu não vou procurar, abençoado, senão a gente, né, Ageu. Não vou procurar. Abençoada. Então, disse ao profeta, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, a glória desse ministério da graça é maior do que a glória que houve um dia antes da lei, de abrir o mar, né? Então, abençoados, a glória é maior dessa segunda casa, que é a graça de Deus. A glória é maior, abençoado. Olha lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, estava acabando aquele ministério. Então, usava um véu. Estão entendendo, abençoado? Então, estava acabando aquela glória, então eu precisava botar o véu. Moisés tinha vergonha, o rosto não brilhava mais. Ainda desvanecente. Verso 8.
Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será abençoado de maior glória o ministério do Espírito, que é esse que nós estamos, que o Paulo oferece para nós, que o Paulo dita para nós, que o Paulo ministra para nós. O apóstolo Paulo recebeu a graça, subiu até o terceiro céu, amém? Como não será de maior glória Paulo falando com os seus, com o povo que estava ouvindo ele? Olha, Paulo falando com a igreja, Paulo falando com o gentio, Paulo falando com os coríntios. Coríntios é uma igreja bagunçada. E como não será, meus irmãos, o ministério, e como não será de maior glória o ministério do Espírito? Um dia foi bom, glória a Deus pelo ministério de Moisés, mas estava acabando, e o véu era posto, aquilo ali estava acabando, desvanecente, como diz a palavra. Verso 9. Se o ministério de condenação foi glorioso, foi, ó o verbo, foi, lá no passado, ó lá. Se o ministério de condenação foi glorioso, ministério de condenação, hein? Quem tá aí nesses ministérios debaixo da lei, ó lá, ó. Se o ministério de condenação, quem está debaixo da lei, abençoado, tá ainda debaixo de uma condenação. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, quem vier para cá, muito mais o ministério excederá. Se o ministério da condenação, que é o ministério de Moisés, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério que está com o apóstolo Paulo. A ele foi entregue a justiça de Deus, abençoado, a graça e o apostolado. Não tem. Amém, abençoado? Olha lá. Pois o que foi glorioso não é. Pois o que foi glorioso não. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória insuperável. Com a glória insuperável. Vamos ler até o 14. Pois o que foi glorioso não é o que em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia, se aquilo que estava terminando teve sua glória, muito mais a glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Usamos muita ousadia no falar. Eu mesmo vou guardar, porque para pregar a graça precisa ter ousadia para falar. É preciso ter convicção, não pode ter medo de falar. Não pode ter medo, abençoado. Se vocês ainda estão sujeitos aos seus pastores aí, não pode ter medo de falar. A unção permanece em nós. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar a palavra de Deus. Temos muita ousadia, porque nós temos convicção da graça que nós recebemos, abençoada. Então, nós temos que ter ousadia no falar. Verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Não é clara a palavra? E não somos como Moisés, que punha um véu. E os povos estão como hoje? Com um véu. Ó. Lendo a Bíblia assim, abençoada, olha. Então, abençoada, põe um véu. Ó. Vamos mais aqui até o 14, ó. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel vamos botar o véu aqui, que é... Não, eles não podem ver que esse ministério está acabando. Eles não podem se atentar a isso, não. Vamos botar o véu. E aí, colocar o véu. E aí, estão lendo a lei de Moisés e não estão conseguindo ver a graça de Deus, aquilo que Cristo fez.
Olha lá. E não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés. Paulo está falando, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que estava terminando. E aí a lei terminou em Cristo. Romanos 5 fala sobre isso. E o fim da lei é Cristo. Verso 14. De fato, seus sentidos endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. E os filhos de Deus não estão conseguindo ver a graça de Deus, porque só leem a velha aliança, só leem Mateus 6 para os filhos de Deus, só lê histórias, só lê Marcos, Lucas, João, Mateus. Isto é velha aliança. De fato, os seus sentidos foram endurecidos. Paulo falou, de fato, o sentido deles foram endurecidos, pois até hoje, mais de 2000 anos, a leitura da velha aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os filhos de Deus. É assim que a igreja está hoje, com um véu. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando, porém, algum converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aí os filhos de Deus conseguem entender que o ministério do Espírito é melhor do que o ministério da morte. Um dia vem em glória, e o ministério do Espírito é este que nós em graça alcançamos e vamos trazer para vocês, amém? Isto é a primeira leitura que o Espírito Santo fez eu trazer, amém? Verso 16, quando porém um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, isso é espiritual, abençoado, sem o véu. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Só de ler, porque eu não tenho a habilidade, né, que o mestre tem de explicar todos os versos. O mestre tem a unção de mestre, de profeta, de apóstolo, de pastor e de evangelista, amém? Então, por isso eu digo a vocês, procurem na playlist do ministério o uso do véu, por Ministério Graça e Apostolado, amém? Então, abençoado, mas só de ler e falar algumas coisas, né, que eu, Maria Evangelista, já aprendi, isso já dá um gozo, isso já dá uma alegria de ler a nova aliança, porque hoje nós temos acesso ao Pai, sem véu ou com véu, diz a palavra do Senhor, amém, abençoado? Então, temos acesso ao Pai, nós oramos ao Pai, e o Pai se manifesta com a sua palavra. Se você está orando aí, abençoado, ai Senhor, ai, porque saber orar também é abençoado, amém? Aquele que falar, fale segundo as palavras de Deus, diz a palavra do Senhor. Estão entendendo aí, abençoado? Tudo o que o Espírito Santo aqui está falando? Romanos 10, verso
4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É preciso crer. É preciso passar para o lado de cá, abençoado. Romanos 5. Romanos 5. Olá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Tô louca para trazer e vou trazer. Até o final do ano eu trago um estudo sobre pecado, abençoado. A playlist inteira, em peso, vai estar aqui no Graça sobre Graça Macedo. O Espírito Santo diz que eu tenho que passar por lá, abençoado. Então eu vou passar, amém? Eu vou passar, eu sou obediente, abençoada, amém? Eu não obedeço os homens não, abençoada. Alô? Eu tenho uma porção do Espírito Santo, abençoada, amém? É bom que vocês nos considerem como dispenseiros do reino de Deus, diz a palavra do Senhor. É bom que considere, Paulo disse, é bom que nos considere como dispenseiro do reino de Deus, abençoado. Eu sou uma dispenseira do reino de Deus, com muito orgulho, me escolheu, abençoado. Amém? Me predestinou para tal serviço. Amém, abençoado? Olha lá, Romanos 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, quer dizer o quê? No entanto, a morte, ela reinou até Cristo vir. E quando Cristo chegou e morreu e ressuscitou, prosseguimos agora para o ministério do Espírito, como diz Paulo em 2 Coríntios 3. Amém, abençoado? Então não será a maior glória o ministério do Espírito do que o ministério da morte? O que é que vocês fazem, abençoado? Debaixo da lei. Vocês têm que receber a graça e o apostolado, abençoado. Vamos para Coríntios. Vamos terminar nossa leitura. Olha, 40 minutos, abençoado. E agora nós vamos para Coríntios. Parece que é um assunto sem importância, mas não é, porque o Espírito Santo trouxe. Tem ministérios aí que se esqueceu o véu, está debaixo da lei. Está recebendo ainda ministração ainda do tempo da lei. Mas a palavra diz, abençoado, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O que vocês estão fazendo debaixo da lei, abençoado? Ministério de morte. Foi de glória um dia, sim, mas aquilo estava terminando. Quando, Maria, que terminou? Em Cristo, o fim da lei é Cristo. Vamos mais um pouquinho aqui, que isso aqui é lição que a gente não volta sempre não, viu, abençoado? Quando vocês vê aí um estudo que a Maria estiver fazendo, o que o Espírito Santo trouxe, de 1 hora, de 50 minutos, aí vai ficar por aí, então, de vez em quando vocês, né, vão poder aí estudar, amém? Porque tem crente aí que é da igreja do véu. Tem crente aí que é da igreja do véu. Na internet aí a gente ouve cada coisa. Não é, abençoado? Vamos lá. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 11. Olha lá. Vamos a mais uma leitura. O uso do véu na igreja de Coríntios, uma igreja local. Alô? Nós estamos em uma igreja lá em Santo André, abençoado. Lá nós não usamos véu. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Porque nós, do MGA, somos um povo gentil. E as igrejas da terra também, abençoado. Amém? É um povo gentil. Só que parece que não sabe. Por quê? Porque Paulo disse, até hoje, quando é lido a lei de Moisés, o véu está posto sobre os seus rostos. Eles não conseguiram ainda ver a glória do ministério do Espírito, que é de maior glória que Paulo disse. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios
11. Paulo já começa ali, ó. Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. A igreja de Coríntios. Uma igreja uma igreja mista, onde havia povo judeu e um povo gentil. Então cataram todas as palavras aí, que é para o gentio, a palavra para gentil e a palavra para judeu. Nós não somos os judeus abençoados. O judeu tem costume judaico. 1 Coríntios 11. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Verso 2. Vamos imitar a Paulo abençoado. Amém? Paulo imitou Jesus Cristo ressuscitado. Paulo não imitou, não, Jesus de Nazaré, não, abençoado. Paulo não imitou Moisés, não, abençoado. Vamos imitar a Paulo. Verso 2. Eu vos louvo, irmãos. Verso 2. 1 Coríntios, verso 2. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como os entreguei. Retendes os preceitos como os entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de... Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Uma hierarquia, igual lá no Coríntios, no 1 Coríntios, no 1 Coríntios 12, verso 28, né, abençoado? Olha lá, ó, 12, verso 28. A uns Deus pôs da igreja apóstolos, profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Quero falar um pouco sobre isso. No próximo apostolado eu falo, abençoado. Socorros, dons de curar, vírgula, socorros, vírgula, governo. Cada um desse aqui, abençoado, tá tudo certinho assim, não é? São dons que o Espírito Santo dá para nós, dom de socorrer, abençoado. Não quero falar agora. Dentro do ônibus isso aconteceu. E aí dentro do ônibus o Espírito Santo me deu esta palavra. Maria, você se envolveu agora com os dons de socorro. Muito bom viver assim. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, porém, Paulo vai continuar falando com a igreja de Coríntios, bagunçado, o povo estava em uma transição, saindo aqui do judaísmo, aí Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Paulo já estava ministrando para a igreja de Coríntios, tinha alguns discípulos com Paulo, não é? E a cabeça dele estava uma confusão, então na igreja de Paulo tinha uma igreja mista, judeu e gentil. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, uma hierarquia, como no 1 Coríntios 12, aqui o verso 28, uma hierarquia. Deus colocou profeta, apóstolo, mestre, amém? E aí segue a hierarquia, igual também o Efésios 4, versículo 11, que é o versículo da minha vida. A gente tem alguns versículos que a gente vai lembrando, abençoado, e aí a gente vai se identificando, né? Igual há tempo para todas as coisas, um texto que é um texto da minha vida. Olha lá, 1 Coríntios, vamos continuar, vai. 1 Coríntios, para a gente não se dispersar, 1 Coríntios 11. Então aqui é uma hierarquia, ó. Igual lá, no 1 Coríntios 12, verso 28. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por isso que um dia eu estava conversando com um rapaz, se não me engano ele é da congregação. Ele estava conversando comigo, abençoado, e ele tirou o chapéu. Provavelmente ele está firmado nisso aqui. Em judaísmo. Provavelmente, se ele tiver uma vontade de ir para a igreja com o chapéu, ele não vai. Ele não vai, abençoado. Nosso apóstolo joga bola. Nosso apóstolo toca bateria com um boné.
E esse rapaz, ele, se você estiver ouvindo aí, abençoado, é você mesmo. Eu acho que ele é de lá da congregação. Tem mais igreja aí, abençoado, que usa véu. E o assunto é esse, o véu, amém? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, e nós estávamos falando da palavra, eu e ele. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Talvez na cabeça dele, né, ele pensa, estou desonrando a minha cabeça e estou desonrando a Cristo, a cabeça de Cristo. Então eu não quero. Então ele tirava o chapéu por causa da letra. Paulo disse, a letra mata e o Espírito é que vive. O Espírito é que dá vida. Verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Agora vai falar da mulher, ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se tivesse raspada. Paulo falou. Paulo estava citando a lei, né, para esse povo aqui. O Paulo, ele viveu um tempo com reis, um tempo com judeus e um tempo com gentios. Nossa. Paulo foi recebendo a graça aos poucos. Não pense, abençoado, que vocês vão receber e entender tudo agora. É só permanecer aí para sempre. Amém? Toda mulher, verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se tivesse raspada, pelada, né? Olha, abençoado, esta mulher que Paulo está falando é uma mulher judia. Não é uma mulher gentílica como eu ou como vocês aí estão ouvindo. Amém? 1 Coríntios 11, né? Então, abençoado, vai começar aqui a revelação que muitos não têm. E se ouvir hoje, talvez nem vão ter, abençoado. Porque o véu permanece para aqueles que estão lendo a lei para você. Toda mulher que? Toda mulher judia. Deuteronômio 21:10. Vamos lá nos livros da lei. Deuteronômio. Vou fazer aqui uma dobrinha para mim não me perder. Olha, pessoal, faça assim, ó. Aprendi lá no ministério. Aprendi assim, ó. Deuteronômio. Deuteronômio 21. Vou ver. Deuteronômio 21, verso 10. Livro da lei, mosaica, ministério da lei, ministério que se desvanecia. Ministério que estava acabando não para ele, para o povo de Israel. Não para eles, mas para nós já acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4. Deuteronômio 21, olha lá. Então, vamos ler o verso 10 e 11, que não tem nada a ver, mas só para ficar completinho. Deuteronômio 21, verso 10. Quando fores à guerra, aqui é Moisés falando com um povo de Israel. Isso aqui não é palavra para nós, sabe? Isso aqui não é palavra para nós. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, o Senhor, o teu Deus, o entregará nas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa. Verso 12, então atrarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as
unhas. E vires entre eles uma mulher formosa, olha lá, a lei é fogo, hein, abençoado? E vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes e queira tomar por esposa, então a trarás para a tua casa. Ela raspará a cabeça, cortará as unhas, raspar a cabeça, hein, abençoado? Mas era lei, era um povo que estava debaixo da lei. E nós, Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Vamos prosseguir o nosso estudo. 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, verso 5. Então, era mulher judia. Deuteronômio, capítulo 21, verso 10. 11. Mulher judia. Era desta mulher que Paulo estava falando. 1 Coríntios 11, verso 5. Vamos ler novamente? Toda mulher, Paulo citando a lei. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. É como se a tivesse raspada. Verso 6. Se a mulher não se cobre com um véu, então tinha que cobrir com um véu. Se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se. Se não quer cobrir com véu, tosqueie-se. Rapa a cabeça também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se, então rapa a cabeça. Então, olha lá. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar, não, Deus me livre, ficar careca, nem pensar. Olha lá. As mulheres hoje não tem negócio com cabelo abençoado. As mulheres crentes aí com o cabelo até aqui nas costas. Não corta cabelo de jeito nenhum, tem congregação. Eu ouvi. Ninguém me falou, abençoado, eu ouvi. Eu tava fazendo uns exames, sempre quando vier fala de cabelo, abençoado, véu é rudimento, hein? Então, rudimento da lei, hein? Então, abençoado, eu nunca vou deixar de falar aquilo que eu vi. Não é que é verdade mesmo que tem nas igrejas por aí? Não é que o que eu ouço no Ministério Graça Apostolada é tudo verdade? Por quê, abençoado? Porque eu estava lá fazendo uns exames. Enquanto eu me preparava para fazer os exames dentro daquela sala, as enfermeiras conversavam umas com as outras. E uma delas falou assim para a outra: meu pastor não quer que eu corte o cabelo. Vou deixar meu cabelo crescer. Nessa aí, abençoado, o uso do véu é ditado por o apóstolo Marcos Gomes. Marcos Gomes dá uma exortação. O Espírito Santo, através da vida do apóstolo Marcos Gomes, dá uma exortação danada nos pastores. Pastor tem que pregar a graça, pastor. Não tem que se preocupar com o cabelo das ovelhas. Mais precisamente tem que pregar a graça. Ou com o tamanho do short, da blusa, ou da camiseta, ou da saia. Lá o Espírito Santo fala, hein, abençoado? Fala mesmo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça ou profetiza... Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. É como se a tivesse raspada. Se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. Se não se cobre com véu, então fica careca. E se a mulher é vergonhoso tosquiar ou raspar-se, que ponha o véu. Não quer cortar o cabelo bem careca? Isso era mulher judia. Ponha o véu. E é isso que o povo faz. Põe o véu, porque não quer ficar careca. E agora tem que deixar o cabelo crescer. Igual a menina, igual a enfermeira lá falou. Meu pastor disse que não é bom cortar o cabelo. Então quer dizer que se eu tiver um cabelo curtinho, eu não posso cortar, abençoado, rudimento. Então, abençoado, é assim, quando você tá aqui fora, você pode tudo e todas as coisas, né? Porque você não entende de nada da palavra, então você vai fazendo tudo e vai vivendo como um torto na terra. Aí depois que você recebe a Jesus, abençoado, nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós temos a revelação da graça de Deus, então nós não perecemos. Então os filhos de Deus estão, Oséias disse isso,
Deus disse isso pela boca do profeta, né? Então, meus filhos perecem por falta de conhecimento. Ali, quando você entra dentro da igreja, eles te proíbem absolutamente de tudo. Porque aí os filhos vão obedecendo e sendo presa fácil aos pastores sem revelação. Essa semana também eu me encontrei com uma senhora, ela estava com uma saia bem longa, eu estava vindo da academia, eu estava com um short de academia, normal. E aí ali nós puxamos uma conversa, vou resumir. E ali eu puxei uma conversa com ela, um calor danado, tá, né, abençoada? Aí ela disse, mulher, você não sente calor não, com esse tantão de roupa aí que você tá. E ela disse, eu já usei assim, igual você, um short assim, igual você, mas aí, né, a doutrina da igreja. Doutrina da igreja não é saia, não é roupa, não é cabelo, abençoado. Doutrina para a igreja é Efésios 2:8, que você é salvo pela graça de Deus. Doutrina para a igreja, abençoada, é que você é comprado por bom preço. Doutrina para a igreja, abençoado, é que você é filho e herdeiro de Deus. Doutrina para a igreja, abençoado, é a sã doutrina. Doutrina para a igreja é Hebreus 10:10, que você em Cristo Jesus já está santificado. Doutrina para a igreja, abençoado, é que você não tem que viver sacrifício, pois Deus disse lá em Oséias 6:6, sacrifício eu não quero, o corpo foi preparado. Hebreus 10:5-8, não quero sacrifício, campanha, corrente, jejum. Não, doutrina para a igreja é essas coisas, abençoado. Então, pastor, fica ligado aí com o seu mestre, obreiros, evangelistas, crianças em Cristo que estão ouvindo aí a graça e o apostolado, acorda, abençoado. Toda mulher, porém, a menina disse para mim, aí a senhora da saia longa lá no ponto, ela disse para mim, então o Filho de Deus, ele entra dentro da igreja abençoada, aí ele não pode mais nada, ele não é livre, ele não é liberto desse sistema religioso que tem dentro da igreja. Outra mulher também falou pra mim, eu acho que essa daí usa véu, hein? Se você usar aí, abençoada, vai pegando essa aí, tá? É de você mesmo que eu vou falar, abençoada. Outra também disse pra mim, se entrar dentro da igreja já tem tatuagem, a gente aceita, mas depois que entrou dentro da igreja não pode mais fazer tatuagem. O sistema religioso aprisiona as ovelhas do Senhor. Elas não são livres, nem de diabo, nem de demônios, nem de doutrinas várias e estranhas. Nós, Gálatas 5, abençoado, nós estamos livres e libertos. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Essas igrejas por aí escravizam os filhos de Deus. 1 Coríntios, e aí ela diz, eu usava. Agora a doutrina da igreja eu não posso mais usar. E aí elas estão, o quê? Debaixo da lei. É grave, abençoado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, para a gente continuar aqui. Se a mulher judia, não é a mulher Maria, não é a mulher Dalva, não é a mulher Sueli, não é a mulher Helena, não é nós abençoados, vocês que estão aí ouvindo. Verso 6, se a mulher judia não se cobre com o véu, tosqueie-se também. E se a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Por isso que elas põem, né? Ela não vai raspar a cabeça delas. Elas têm o cabelo tudo comprido lá, se gloriando no cabelo. Gloriando no cabelo é um detalhe abençoado. Põe o véu. Então elas põem o véu. Agora é assim, né? Agora tem a careca, tem o cabelo e tem o véu. Tudo isso a pessoa precisa para chegar e orar e falar com o Senhor. Enquanto a palavra diz que nós temos acesso ao Pai. Qualquer lugar que você tiver, você tem acesso ao Pai. Dentro do ônibus, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto, no seu... Tá muito calor, às vezes a gente dorme tão sem roupa.
Você não vai falar com o Pai? Deus é Espírito abençoado. O homem não deve cobrir. Verso 7. Então eu preciso botar o véu. Para me ter a minha comunhão com o Senhor, a minha oração com o Senhor, só tem que ser na igreja e com véu. Dentro de casa, com véu. Estou sentindo aquela vontade de falar com o Senhor, vou colocar todo aquele montão de roupa e vou colocar o meu véu, senão o Senhor não recebe a minha oração. Se a mulher, vamos lá, se a mulher, tá sendo dado aí, né, abençoado, o Espírito Santo tá falando aí. Se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou raspar-se, que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Um homem, a imagem de Deus, ele faz de você um homem, a imagem de Deus. Hebreus 12, Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Um homem, ele faz de você um homem, a imagem de Deus. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Ó, que legal, né, abençoada? A mulher é a glória do homem. Verso 8. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Gênesis 2, verso 22. Paulo citando a lei, hein? Pois, Paulo falando com a sua turma lá. Pois o homem não Pois o homem não provém. Paulo falando como é a lei. Daqui a pouco ele vai falar como é a graça. E lá também ele já estava falando, lá em 2 Coríntios 3. Ele estava falando da lei e da graça. Do ministério de morte que acabou e do ministério de glória, que é este agora. Não é mais glória este ministério? Sem condenação? Verso 8. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem, né? Então, a mulher não foi tirada lá da costela do Adão? Verso 9. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Usa o sinal da mulher em graça abençoado. O sinal de autoridade é a palavra que vem direto do reino de Deus, está na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Aí nós falamos ela com ousadia. Não está mais escrita em pedras, como houve um dia. Agora a palavra do Senhor está na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração, e a gente pode falar ela com ousadia e coragem. Verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Então, nós temos autoridade. Recebemos uma unção para isso, para falar da palavra, com autoridade. 11. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, no Senhor. 12. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Não é? A mulher não nasce? Jesus nasceu da mulher, olha lá. Pois como a mulher provém do homem. Agora o Espírito Santo me faz lembrar uma passagem lá em Gênesis. Por isso que Deus não poupou Adão e poupou a Eva. Porque dali viria a descendência de Cristo. 11, verso 11. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem no Senhor. Verso 12. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Olha, tudo vem de Deus. Adão veio de Deus. A Eva veio de Deus. Filho da perdição veio de Deus, Esaú. Filho da salvação também veio de Deus. Esaú
e Jacó, né? Pois a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. 13. Julgai entre vós mesmos. 2 pontos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Paulo fez uma pergunta ali para eles. É próprio que a mulher ore com a cabeça descoberta? Vamos saber disso, abençoado? Vamos ver essa resposta aí? 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, natureza judaica, que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Olha, aqui na igreja não. Aqui na igreja, esse cabelo comprido seu, você tem que cortar. Tem que ficar bem carequinha ou bem curtinho. Não, aqui cabelo comprido não dá na igreja. É o caso da tatuagem, é o caso do cabelo comprido, não pode cortar. Então, abençoado. Igrejas judaicas hoje na terra. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso. Aí Paulo já, né, agora já, né, mulher com a cabeça descoberta, né, então, mulher com a cabeça descoberta, olha lá, toda mulher, bota aí na sua Bíblia, marca aí do ladinho, mulher judaica. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, é como se tivesse raspada. Então, isso lá na lei, né, desonrava, né, talvez eles, é o que eu penso, né, desonra. Cristo é o cabeça da igreja. Coríntios 12 também tá escrito isso daí, abençoado. Coríntios 12 também, né, há um só corpo e muitos membros. Cristo, cabeça da igreja, nós somos a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Muitos membros. E esses membros são espirituais. Membros que não usam véu. Por quê? Cristo é o cabeça. Cristo, você não acha que Cristo vai usar véu, né, abençoado? 1 Coríntios. Tá terminando, abençoado. 1 Coríntios 14. Ou não vos ensina a mesma natureza judaica, que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? 15. Mas ter a mulher judia, abençoado. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso. Aí a Paulo já muda aqui, né? Olha lá, ó. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E mesmo assim o povo usa véu. Se esquecer o véu, nem ora. Talvez por aí nem entra na congregação sem o véu. Por quê? Esqueceu o véu. Verso 16. Aqui está a revelação. Verso 16. Se contudo, olha lá, na verdade a revelação está no verso 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Não significa que o cabelo foi dado no lugar do véu que você não possa cortar cabelo ou que você não possa ficar de cabelo raspado. Você, abençoado, Deus não é carne. Você tem livre acesso para entrar no Pai e falar com Ele, com véu ou sem véu, cabeça raspada, cabeça com véu, cabeça raspada, cabeça pelada, sem véu, com tatuagem, sem tatuagem. Estão entendendo, abençoado, o que é a graça? É você ser livre de rudimentos e obras mortas, que diante de Deus não vale para mais nada. Rudimentos. Verso 16. Se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos esse tal costume, nem as igrejas em graça. Então a gente vai terminar. Romanos 9. Romanos 9. Não tem nada a ver aqui o assunto, mas eu quero aqui fazer uma... Romanos 9, abençoado. Vamos terminar. Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9.
Deixa eu ver aqui. Romanos 9, verso 9. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que vos chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. É só para mim ver se eu não estava falando errado. Amém, abençoada? Então, como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú, não é? Então, uma herança, né? Uma remessa de Adão, filho da perdição, e uma remessa de Cristo, Jacó. Aqui é nós, a remessa de Cristo, Jesus. Tá bom, abençoada? Então, terminei. Graça e paz a todos vocês, abençoados. Graça e paz.